Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma semana, né? Graças a Deus, continuando as nossas aulas online. Eu espero que tudo esteja bem com vocês, comigo está, graças a Deus. Continuo dizendo que eu estou com muita saudade de vocês, sentindo falta, né, desse contato da gente, esse contato presencial. Mas, como eu sempre digo, né, vai passar. É só a gente esperar, confiar em Deus e fazer aquilo, né, que é exigido que a gente faça. Ficar em casa, tá bom? Nós vamos continuar com a nossa aula da semana passada, porque nós estávamos falando de sujeito indeterminado e nós discutimos apenas uma forma de indeterminar o sujeito. Vamos lembrar bem aqui rapidinho o que é o sujeito indeterminado. É aquele sujeito que eu não sei quem praticou a ação, eu não sei o que foi que ele fez. Primeiro que eu não quero saber, não quero mesmo saber. Eu não sei como eu vou encontrar. E também não tem porquê eu queira encontrar o sujeito indeterminado. E a primeira forma que a gente aprendeu de indeterminá-lo seria eu usar o verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula se, que a gente denomina como índice de indeterminação do sujeito. Lembrei que o se, ele tem mais de uma função sintática. No que a gente está estudando, ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito. É uma das formas. Falou-se muito em você. Vende-se casa. Achou-se viável continuarmos com as aulas online. Tudo isso é exemplo de sujeito indeterminado. É um sujeito que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe. Não se quer saber. A gente não pode determiná-lo. Mas eu posso indeterminá-lo reconhecendo a pessoa do verbo, que é a terceira, mais a partícula se. Hoje, na aula de hoje, a gente já vai aprender a segunda forma de indeterminar o sujeito, que seria a seguinte. Olhem aqui para as anotações. Forma de indeterminar o sujeito. A segunda forma. Usar o verbo na terceira pessoa do plural. Usar o verbo na terceira pessoa do plural. Olhem só os exemplos. Mexeram nas minhas coisas. Terceira pessoa do plural, que poderá ser eles ou elas. Mexeram nas minhas coisas. Segundo exemplo. Descobriram uma forma de evitar a expansão do vírus. Descobriram. Mexeram. Prorrogaram o decreto de quarentena no Piauí. Prorrogaram. Olha só. Terceira pessoa do plural. Ok? Simples, não é? Muito simples. A primeira forma é o verbo no singular, mais a partícula se. A segunda forma seria a terceira pessoa do plural. Viu? Ok? Mexeram nas minhas coisas.
descobriram uma forma de evitar a expansão do vírus, prorrogaram o decreto de quarentena no Piauí. Gente, agora eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Nem sempre que vocês verem um verbo conjugado lá na terceira pessoa do plural, ele vai expressar um sujeito indeterminado, não. Como assim, Pecília? Olha, vejam que aqui, nesses exemplos, dá para entender essa terceira pessoa do plural sem determinar o sujeito. Mexeram, descobriram, prorrogaram. Embora, nesse terceiro exemplo, você diz, não sei quem foi o governador do Piauí e o prefeito de Teresina. Eles prorrogaram o decreto. Mas eu não estou determinando esse sujeito, eu estou indeterminando. A pessoa, o que a gente tem que entender no sujeito indeterminado seria essas pessoas verbais. Terceira do singular, mas a partícula si. Terceira do plural. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês de como um verbo pode vir também na terceira pessoa do plural dentro da oração e ele não expressar um sujeito indeterminado. Vou colocar o exemplo e vou explicar para vocês como é que a gente percebe isso daí. Olha só, 2 exemplos para vocês perceberem a diferença entre o sujeito indeterminado. Quando você for analisar a oração para poder classificar o sujeito, né? Mateus e Bruno leram o paradidático exigido pela professora. As férias escolares foram antecipadas em todo o Brasil. Olha, gente, os verbos aqui estão na terceira pessoa do plural. Não estão? Leram, foram. Mas nós não temos sujeito determinado aqui. O sujeito de cada oração está claro. Eu estou falando aqui de quem? Quem leu o livro paradidático? O Mateus e o Bruno. Eles leram. Então, o sujeito aqui, ó, os sujeitos, aliás, eles estão expressos até pela pessoa do verbo considerado eles. Eles leram para a didática exigido pela professora. No segundo exemplo, as férias escolares foram antecipadas em todo o Brasil. Estás falando de quem? Das férias escolares. Aqui eu tenho um sujeito simples. Aqui eu tenho um sujeito composto, Mateus e Bruno. E no segundo exemplo eu tenho um sujeito simples. Ok? Ó, foram, leram. Os verbos estão na terceira pessoa do plural, mas eles não estão indeterminando o sujeito. Os sujeitos aqui estão claros. Isso ocorre na questão de análise. Vocês viram, olha, que um sujeito determinado, ele já começa com o verbo na terceira pessoa do plural. Ou na terceira pessoa do singular, mas a partícula si. Ok? Nos outros tipos de sujeito, como nós já comentamos, o sujeito simples, eu só tenho o núcleo. No caso aqui, nós temos as férias escolares. O núcleo aqui seria férias. No primeiro exemplo, Mateus e Bruno, eu tenho 2 núcleos, que seria Mateus, Bruno. Nós estamos aproveitando aqui, revendo 2 tipos de sujeitos estudados. Um sujeito simples, que tem apenas um núcleo. O que seria o núcleo? É a palavra principal do sujeito. E o sujeito composto, eu tenho mais de um núcleo. Nós vimos também o sujeito oculto ou desinencial, onde eu reconheço esse verbo, esse sujeito, aliás, pela pessoa do verbo. E o sujeito indeterminado, a forma de eu reconhecê-lo é através das formas estudadas que a gente conclui aqui
para a gente poder aprender agora mais um tipo de sujeito, que seria a oração sem sujeito ou o conhecido sujeito inexistente. Quer dizer, esse sujeito ele não existe. Existem regras para eu reconhecer esse verbo também? Tem, sim. Tem. Vocês viram que para o simples eu tenho que focar no núcleo. O composto também. O oculto ou desinencial eu tenho que procurar a pessoa do verbo. O sujeito determinado eu tenho duas regrinhas que eu transformo em forma de determinar. E a oração sem sujeito também, ela tem as regrinhas. Então, vamos lá para a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, o que seria uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente? Está claro que o sujeito, ele não existe naquela oração, mas a gente deve recorrer a algumas informações. Há algumas informações para podermos identificar essas orações sem sujeito. Muito simples. Elas compreendem 4 notificações. A primeira diz respeito a orações formadas por verbos que indicam fenômeno da natureza. Ó, gente, tudo quanto é verbo que compreende fenômeno da natureza, ele compõe uma oração sem sujeito. Chover, nevar, ventar, trovejar, amanhecer. Amanhecer é um fenômeno da natureza. Amanhece pela manhã, lógico, cedo, anoitecer, entardecer. São ações que são, como é que se diz? Elas são típicas da natureza. Então, elas expressam uma oração sem sujeito. Quer dizer, o sujeito das orações não existe. Tá bom? Os verbos que exprimem fenômeno da natureza. Coloquei um exemplo aqui. Chove em Teresina há dias. Há dias. O verbo chover, aqui, ó, expressa um fenômeno da natureza. Portanto, temos uma oração sem sujeito. Em segundo lugar, com o verbo haver, significando existir, acontecer. Com o verbo haver, significando existir, acontecer. Exemplo, há pouca gente nas ruas de todo o país. Se você for substituir esse verbo aqui por existir, você tem que oração? Existe pouca gente nas ruas de todo o país. Então, temos aí uma oração sem sujeito. Terceira forma, com os verbos haver e fazer, indicando o tempo decorrido. Gente, o que significa tempo decorrido? Tempo que já passou. Tá? Tempo que já passou. Como eu compreendo isso? Olha, faz dias que estamos distantes. Faz dias. Esse tempo, ó, passou. Faz dias. Ok? Verbo haver e fazer, indicando tempo decorrido. Se eu for colocar aqui, ó, há dias, se eu for substituir, ó, tem o mesmo sentido. Há dias que estamos distantes. Tempo decorrido. A quarta forma, com os verbos ser, estar e fazer, indicando fenômeno ou tempo. Ou tempo. Olha, esse tempo é meteorológico ou tempo cronológico. Como assim? Tempo meteorológico? Ó, está muito frio. O verbo estar aqui, ele está indicando o quê? Um fenômeno. Que fenômeno é esse? Frio. O outro exemplo, são
3 horas. Que tempo está descrito aqui? Tempo cronológico. São 3 horas. É expresso pelo verbo ser. O terceiro exemplo, faz calor. Faz calor. O verbo fazer, aí é exprimindo um tempo o quê? Um tempo meteorológico. Aqui, nas características gerais da oração sem sujeito, seria as orações, elas começam, elas indicam também verbos que exprimem fenômenos da natureza. Quando a gente fala trovejou, troveja muito antes de chover. Relampeja. Esse verbo, ele inicia uma oração e ele exprime uma oração sem sujeito. Com relação aos verbos que nós utilizamos aqui, o haver, no sentido de existir, o verbo ser, o verbo fazer, eles exprimem, não é a questão de ação, por exemplo, o que eu estou fazendo agora? Eu estou falando, essa ação de falar é diferente da ação que é expressa pela natureza. Fazer frio, fazer calor, são expressões que elas significam fenômenos naturais. Quando digo está frio aqui, esse verbo estar, ele está indicando o tempo. Então, vocês viram aí que é muito fácil eu identificar a oração sem sujeito. Basta apenas que você apreenda essas regras. E esses verbos? Que verbos? Todos os verbos que expressam o fenômeno da natureza, que vão indicar os verbos haver, no sentido de existir, no sentido de tempo decorrido, e fazer, e o ser. O ser indicando tempo cronológico, o fazer indicando um tempo meteorológico. O que é tempo meteorológico? Esse tempo aí da natureza, o tempo da natureza. O tempo cronológico é aquele tempo que é contado em anos, meses, dias, horas, minutos, segundos. Esses informam o sujeito inexistente, quer dizer, esse sujeito não existe. Vocês viram, meninos e meninas, que a gente tem palavras aqui. Teresina, gente, rua, país. Nós temos dias, nós temos frio, temos horas e temos calor. Mas nenhuma dessas palavras aí, elas têm papel de sujeito. Esse sujeito, ele não existe. Ele não existe. Então, mais uma aula. Chegamos ao final de mais uma aula. E eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. É um assunto simples. Lembrando que a atividade, gente, ela vai aí no roteiro. Ela é pequena também, ela é simples, bem compreensiva. Continuem me enviando as atividades. Há alunos que ainda não me enviaram nenhuma das atividades. Então, gente, tentem fazer para que a gente possa corrigir, notificar e prestar conta do que vocês estão exercitando em casa, ok? Foi um prazer e um forte abraço em todos.